bastante, né? Cloud, computação nas nuvens, cloud computing. É um conceito relativamente antigo, mas que ainda é um pouco confuso assim para muita gente. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o que significa assim, computação nas nuvens, quais são os desafios, e fazer algum link, né, com o que a gente já aprendeu nas nossas últimas aulas. A gente tem falado de cliente, servidor, peer-to-peer, né, desse modelo, né, cliente-servidor dessa arquitetura. A gente vai discutir justamente isso, esse modelo de cloud computing, que é basicamente um modelo do tipo cliente-servidor. Aqui é uma agenda básica do que a gente vai ver, né? A introdução do porquê que é importante, né, cloud computing, né, qual é a motivação da gente ter computação nas nuvens, do que é realmente cloud, como é essa arquitetura, essa infraestrutura, as soluções de nuvem que estão disponíveis no mercado e alguns desafios, tá? Então aqui é a cara de um data center, né, de um centro de dados. Então quando a gente vou falar de alguns conceitos, se não ficar claro, vocês me avisam, tá? Então aqui é um data center ou centro de dados, que é basicamente quando a gente fala na nuvem, está onde? Está no servidor, mas não é um servidor, é um conjunto de servidores, como nessa foto, né? Então, isso aqui é a cara de um data center, de um centro de dados. E quando a gente fala de ter esse conjunto de servidores, de máquinas, né, a gente tem que se lembrar ou se atentar que tem vários custos envolvidos. Se você tiver uma ideia fantástica, o professor tinha uma ideia fantástica, melhor uma rede social, melhor que o Instagram, Facebook, enfim, o que você vai ter que fazer? Você vai precisar de um computador. Esse computador vai ter que estar rodando, né, o teu servidor, tem que estar rodando o tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e tu vai ter muitos custos envolvidos. Manutenção, energia, tu vai ter que pagar um link de internet, de 200, 300, 400, 500 mega, 1 giga, licenças de software, o próprio custo da infraestrutura física, né? Você vai comprar um servidor, qual é o tamanho? Quantos gigas de RAM? Quanto de espaço de HD? Quanto de processador? Com um processador, com dois processadores, três, quatro processadores. Você tem um custo. O professor tem uma ideia fantástica, programo tão bem, mas eu não vou conseguir botar na internet. Por quê? Vou ter que alugar um lugar, botar o servidor lá, enfim, todo esse custo que eu acabei de falar para vocês, né? Não precisa. Hoje em dia é muito fácil botar algo na internet, botar algo no ar. Você contrata um serviço de nuvem. Problema? Professor, E, desculpe interromper. O serviço de nuvem é tipo, ele vai ser como o de internet? Tipo, algumas empresas oferecem uma coisa melhor, mais rápida, outras não? boa pergunta, né? O serviço de nuvem, a gente vai ver que tem, primeiro, que a gente tem vários tipos de serviço, né? Em vários patamares diferentes. A gente tem até de pedir uma máquina, assim, você quer uma máquina que está rodando remota com tantos gigas de RAM, tantos de HD, com Windows. A gente pode pedir uma máquina desse tipo. Ou você pode usar um serviço de nuvem muito simples, que é até o e-mail, do Gmail. É um serviço de nuvem, é um software como um serviço, né? Então a gente tem níveis diferentes, desde infraestrutura como serviço até software como um serviço, que são patamares diferentes de serviços oferecidos. Eu vou explicar sobre esses serviços e como a gente pode comparar. Alguns é bem difícil da gente comparar. Qual é o melhor? Por exemplo, software como serviço, como um e-mail, está na nuvem, tá? Então, você pode dizer, o do Gmail é melhor do que o Hotmail. Mas por quê? Você vai tentar encontrar os argumentos, né? A questão de rapidez eu acho que é difícil, mas você pode dizer que o Gmail tem uma caixa maior, ou tem mais features, tem mais funcionalidades. Aí dá para a gente discutir, né? Mas a gente chega lá. Eu vou te responder
um pouco melhor já já. Antes disso, olhe para essa figura, né? Imagine que você teve aquela ideia fantástica, né? E daí você tem que comprar um servidor. Como é que faz, né? Ah, vou procurar uma máquina, etc. Qual a máquina que você vai comprar? Bom, aí depende da capacidade necessária que tu vai ter. Em outras palavras, depende de quantos usuários vão estar acessando o teu site, o teu serviço. Né? Daí, a tua capacidade, veja só que nesse gráfico A é a demanda, né? Então você tem picos, não é constante, né? Tem hora que tem mais, tem hora que tem menos. Para não ter nenhum problema, nenhum travamento, se você não cair, a tua capacidade ela tem que atender o pico. Né? Então, nesse gráfico A, você vê que a capacidade está lá. Então, assim, quando está lá no topo, né? Então, quando a gente tem os picos de tráfego, de acesso, o servidor não cai, está ok. Já na figura B e C, a gente tem o que a gente chama de subprovisionamento, que a gente tem um pico que ultrapassa, em alguns momentos, né, a nossa capacidade. Daí o servidor acontece o quê? Trava, fica lento, para de funcionar. É o que acontece quando vocês acessam o site do Sisu, que nem eu falei para vocês na nossa aula. Acessou o site do Sisu, assim que abriu ou perto de fechar, geralmente ele fica um pouco lento. Né? Por quê? Porque você está tendo um pico onde a capacidade dele já não suporta mais. Então, tem uma palavra que a gente chama de provisionar. O que é provisionar? Você provisiona o teu servidor para atender X clientes. Então, você já sabe que tu consegue atender 50 mil clientes, 100 mil clientes. Você vai provisionar. O que é provisionar? Você imaginar o quanto de recurso vai ser necessário e estar preparado para aquele pico. Né? Então, na figura B e C, vocês podem notar um subprovisionamento. Claro isso aqui? Tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. Então, como obter o melhor custo-benefício? Né? Veja que a água, a luz, o telefone, né, você tem um serviço que a gente chama de pague pelo uso. São serviços que quanto mais você usa, mais você paga. Diz que são serviços sob demanda. Né? Então, nesse caso, a gente tenta ter algo semelhante quando a gente fala de cloud, quando a gente fala de nuvem. Né? Tem serviços que funcionam sob demanda, mediante pagamento, né? Que oferecem, digamos assim, uma certa simplicidade para tu colocar no ar qualquer ideia que tu tenha, né? Acesso de qualquer lugar, qualquer hora. E hoje em dia é muito interessante quando a gente fala de cloud, porque é uma infinidade assim, de serviços que a gente tem disponível. Se você quiser botar um chatbot, né? Para quem não sabe, um chatbot é um robozinho que conversa em linguagem natural. A gente tem uma área de estudo de inteligência artificial que a gente chama de processamento de linguagem natural. Quando você fala, ele consegue interpretar que é manga a fruta ou manga da tua camisa, né? Tem um contexto. Daí ele pega a intenção e começa a responder. Tem vários chatbots famosos hoje em dia, né? De banco, enfim, funcionam até alguns com WhatsApp, integrado ao WhatsApp, algumas empresas já colocam. Então tem serviços de nuvem de chatbot. Né? O Google tem, é o Dialogflow, a IBM tem a IBM Watson, né? A Microsoft tem o Azure Chatbot, a Amazon tem, é o Amazon Lex, ela tem dois serviços, que é o Amazon Lex e o Amazon Chatbot. Ou seja, hoje em dia a gente tem praticamente todo tipo de serviço na nuvem, isso é impressionante. O Mega é também um serviço de nuvem, mas é um serviço específico de nuvem de armazenamento. Não deixa de ser um serviço de nuvem. Né? A gente vai tentar definir o que é algumas características de cloud computing, né? E o que é realmente cloud. Né? Por enquanto, a gente está definindo as características, né, de um serviço de nuvem. O principal deles é sob demanda, né, pague pelo uso, simplicidade, acesso de qualquer lugar, que está disponível na internet. Então, de qualquer lugar tu acessa.
Então, assim, uma definição mais formal pode dizer que cloud, né, computação nas nuvens, é um paradigma onde a gente tem recursos computacionais que residem em data centers, né, o centro de dados, distribuídos, sendo oferecidos como serviço de forma escalável e elástica e utilizados de forma transparente em qualquer lugar. Aqui nós temos assim três características importantíssimas de cloud, né? Escalabilidade e elasticidade e de forma transparente, né? Vamos começar com transparente, que é o mais fácil de entender. Por que é de forma transparente? Quando você acessa o Gmail ou qualquer outro serviço de nuvem, vou dar alguns exemplos. Tá? Tá, acessei o Gmail, acessei o Mega, acessei o Google Docs, acessei o Google Drive, acessei o OneDrive, acessei o G-Drive, enfim, seja qualquer serviço de armazenamento, você acessa qualquer computador. Você sabe que está onde? Na nuvem, na internet, está na nuvem. Tá? Você está utilizando um serviço de cloud, um serviço de nuvem. Você sabe onde estão esses computadores? Sim ou não? Não. 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 É transparente. Você não sabe onde está, você sabe que aqui funciona. Que onde você estiver, seja no celular, seja no notebook, seja na sua casa, na casa da namorada, da sogra, enfim, qualquer lugar você acessa, porque está na nuvem. Então, de forma transparente. Essa é uma das características fortes de nuvem, né? Que é um serviço transparente. Você não sabe onde é que está, mas você acessa de qualquer lugar. Outra característica é a escalabilidade. Se você tem um serviço que está lá no servidor na nuvem da Amazon, né, por exemplo, você sabe que se tiver 10 clientes, show de bola. Você vai pagar por aqueles 10 clientes que estão acessando. 20, 30, 50, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 mil. Ele escala. Né? Ele consegue absorver essa demanda de clientes sem problema. A gente diz que a nuvem tem um pool de recursos, né? Um conjunto de recursos disponíveis que, à medida que você vai precisando, ele vai consumindo mais. É como se a gente tivesse memória infinita, processamento infinito. Só um minuto, voltei. Estava salvando meu cachorro de cair ali. Pronto. É, é, desculpa, deixa eu retomar o raciocínio. A gente está falando de escalabilidade. Quando a gente fala de escalabilidade, é algo que pode, né, ser escalável, né? É uma palavra que a gente quer dizer, que a gente pode traduzir da seguinte maneira: se eu tenho uma demanda maior, eu consigo atender essa demanda maior sem nenhum problema. Né? A gente tem o que a gente chama de escalabilidade. E isso só é possível porque a gente consome recursos de forma elástica. Como é assim, recursos de forma elástica? Né? Se eu preciso, eu aloco 8 GB de RAM para uma máquina virtual que está na nuvem. A virtualização é um dos pilares de cloud computing. A gente vai falar sobre virtualização já já. Tá? Então, se eu aloquei 8 gigas, beleza, aí eu precisei de mais 4. Minha máquina está precisando agora, ao invés de 8, de 12. Então, eu consigo dar mais memória de forma dinâmica. Isso é muito legal em nuvem. Né? Então, isso é uma outra característica que a gente chama de elasticidade. A característica de poder absorver mais gente, mais cliente, a gente chama de escalabilidade. A gente consegue atender uma demanda maior, crescente, a gente chama de escalabilidade. Elasticidade é a capacidade de ampliar a quantidade de recursos que eu tenho. São duas coisas parecidas, mas são diferentes. Você precisar de 4 GB, mais 2, mais 6, enfim, a gente consegue. Né? A gente consegue de forma elástica. Né? Então, as principais vantagens, né, de cloud é a diminuição de custo. Né? A gente não precisa ter um conjunto grande de máquinas com ar-condicionado ligado o tempo todo, gastando energia
tanto do ar-condicionado para resfriar, quanto das próprias máquinas ligadas, quanto pagar a internet, etc, etc, etc. Né? A gente tem a diminuição de custo, flexibilidade, né? Você consegue subir um site ou um outro serviço rapidamente. Né? A Amazon mesmo é impressionante, não só a Amazon, né? Tem outros serviços. Mas a Amazon é uma empresa, uma das mais famosas, né? Quando a gente fala de cloud, oferece assim, um conjunto assim, de serviços assim, impressionante. Acho que ela tem uns 50, 60 serviços de nuvem, talvez mais, para cada coisa assim, que você imaginar. Como eu falei, desde um chatbot a uma máquina que tu queira física, ou armazenamento, ou banco de dados. A Amazon tem um serviço para cada coisa desse tipo. Né? Ah, quero um banco de dados relacional. A Amazon tem. Ah, eu quero um banco de dados não relacional. Tem lá na Amazon também, no AWS. Né? Inclusive, eu devo estar agendando, eu vou colocar lá no Classroom, à tarde, sexta-feira, uma palestra introdutória do AWS, tá? Com um representante, um cara que tem certificação em AWS. De que horas, professor? Eu vou tentar agendar para 2 horas. Eu ia marcar com ele hoje, acabei não conseguindo, mas eu vou tentar fazer isso amanhã. Vou mandar e-mail hoje, para ver se ele me responde até amanhã, para ver se a gente agenda para 2 horas na sexta-feira, é gratuito. Ele vai dar uma palestra de 2 horas. Como é que funciona a AWS? Como é que dá para usar? Né? Eu acabei fechando um acordo com a empresa que eles trabalham para consumir alguns créditos da AWS para um dos projetos que a gente tem lá no GPRO, no grupo de pesquisa. Daí ele se disponibilizou e falou: pode chamar quem quiser assistir. Então, estou chamando. Né? Quem quiser assistir, eu confirmo com vocês, boto lá no Classroom, mas provavelmente sexta-feira, 2 da tarde, né? Acho que eu vou poder gravar. Quem não puder assistir, provavelmente vai poder ver a gravação. Ele vai dar algumas dicas de como usar o AWS, assim, é bem legal, bem interessante. Eu estou brincando um pouquinho com a AWS nos projetos agora de pesquisa, mas é uma coisa muito legal para vocês terem um certo conhecimento, para quando vocês acabarem o curso, né, ingressarem no mercado de trabalho, é um diferencial importante para vocês. Né? Tem um aluno agora que está se formando, ele está trabalhando, já conseguiu uma vaga numa empresa, e daí o pessoal está pedindo para ela tirar a certificação na AWS, a básica. Né? Ela tem que estudar agora para tirar a certificação. Então, voltando para o slide, né, principais vantagens. Né? Você tem uma abstração do cliente para o desenvolvedor, que é basicamente o cara não precisa conhecer toda a máquina, todo o hardware, ele não tem essa estrutura. Ele simplesmente pode jogar lá o serviço no ar, a Amazon cuida de todo o resto. Né? Tem uma coisa que a gente chama em cloud, que é disponibilidade. Né? As máquinas estarem disponíveis praticamente o tempo todo, durante o ano inteiro. Em rede de computadores, a gente fala dos 5 noves, né? Está 99,999% do tempo disponível. É uma meta que é difícil de ser alcançada, que é tipo nunca falhar praticamente, né? Tipo, em um ano ficar alguns minutos fora do ar. Então é isso que a nuvem também tenta lhe oferecer. Vai garantir que o teu serviço que está rodando, que não é na sua máquina, que não é no teu escritório, enfim, na tua empresa, vai estar sempre disponível. Então, algumas características essenciais, ela atende serviço sob demanda, né, não processo, tem um pool de recursos, que é um conjunto de recursos disponíveis, elasticidade e medição. Medição de quê? De quanto tu usa para tu pagar. Você pode, depende do serviço que tu está utilizando. Se tu utilizar um chatbot, por exemplo, ele pode cobrar por consultas no chatbot. Ou se tu estiver utilizando uma máquina como uma infraestrutura, tu pedir uma máquina realmente assim, com tantos GB de RAM, de processador, então ele vai lhe cobrar uma taxa por mês daquela máquina, mas ele vai lhe cobrar por gigabyte que você trafegou daquela máquina, por exemplo, para a internet. Então, é uma medição sob demanda. Então, claro, isso aqui, essa medição de serviço, né, é como se você estivesse consumindo mais energia, mais Acho que água. deu para entender. Sim. Se a gente for lá no site da Azure e da AWS, eles têm lá uma calculadora, dá para simular tanto de tráfego, tanto de consulta a banco de dados,
Aí eles cobram assim centavos por cada centavos de dólares. Tá? 0,004 centavos por tal coisa. Aí no mês, né, quando você junta, se tem muitos clientes, você acaba pagando um valor razoável. Né? Aqui é um conceito mais formal do que é computação em nuvem, né, mais do que o anterior. É um conjunto de recursos virtuais facilmente usáveis e acessíveis, tais como hardware, plataformas de desenvolvimento e serviços. Estes recursos podem ser dinamicamente reconfigurados para se ajustarem a uma carga variável, permitindo a otimização do uso dos recursos. Então, esse conjunto de recursos é tipicamente explorado através do modelo Pay per Use, né? Pague pelo uso, ou Pay as you go, né? Um outro termo que o pessoal usa com garantias oferecidas pelo provedor, através de acordo de níveis de serviço, ou SLAs, ou Service Level Agreement. Em outras palavras, acordo de nível de serviço, a tradução é essa. Né? Seria basicamente o seguinte: como você está utilizando uma máquina que está na nuvem, a empresa ela tem que lhe dar alguma garantia, porque você está confiando nela. Daí você tem um contrato, um SLA, um SLA é um contrato, que ele fala assim, olha, se a máquina ficar fora do ar um dia inteiro, tem uma multa aqui, você vai pagar R$ 500 mil para mim, algo do tipo. Né? Então, isso é um acordo de nível de serviço. Ele oferece um certo nível de confiabilidade. Então, quando a gente usa a nuvem, não o Google que é de graça, não o Gmail, né, basicamente. Mas se você vai colocar o teu site, a tua empresa, né, e vai colocar para que todo mundo acesse através de um provedor de nuvem, então você quer uma certa segurança. Daí você tem os acordos de nível de serviço, que a gente chama de SLA. Não, não conheço, Kelvin. Que é esse site? É sobre o quê? De nuvem também não. Esse aí eu não conheço. Vamos lá. Então, como é que funciona uma estrutura de cloud, né? Como é que ela... Como é o hardware da infraestrutura de cloud? Opa. Então, basicamente, a estrutura de cloud, se a gente pudesse falar de maneira bem simplificada, é um data center que usa virtualização e está conectado na rede. Em outras palavras, é um computador que tem uma capacidade muito boa de processamento, de armazenamento, de memória, que ele executa uma técnica de virtualização. Não sei se vocês já viram, a gente pode rodar, por exemplo, dentro do Windows, uma máquina virtual Linux. A gente chama de virtualização total. Né? A gente tem dentro do próprio sistema Windows a máquina Linux rodando. Você tem alguns hipervisores, tipo o VirtualBox, que você consegue instalar o Linux dentro do Windows. Né? Não é você colocar em dual boot. Né? Colocar em dual boot você não está virtualizando. Você tem dois sistemas operacionais. Quando vai ligar, você escolhe um. Mas hoje parece que o Windows está oferecendo um serviço que é como se fosse essa virtualização, só que é dentro do próprio Windows mesmo, Isso. usando o Linux. Não, ele tem um hipervisor nativo agora que dá para utilizar, que é o Hyper-V, se não me engano. Então, o Hyper-V, você consegue pegar o disco do Linux, instalar o Linux, executar o Linux, mas também é virtualização, né? De forma muito semelhante ao que o VirtualBox faz. Mas aí é um hipervisor, que é o software que gerencia, né, esse outro sistema operacional, no próprio Windows. Né? Então, acho que é o Hyper-V, se não me engano o nome. Ou você pode baixar o VirtualBox, é uma outra opção. Né? Então, quando a gente fala de data center, né, do hardware, não necessariamente, né? Depende do que o professor optar por trabalhar com vocês, vice Elder. Pode ser que ele peça para vocês colocarem dual boot, mas aí vocês
Provavelmente se for remoto não. Se for presencial, não sei, né? Depende do professor. Para facilitar, vocês podem acessar uma máquina virtual ou remotamente via SSH, ou vocês podem usar uma máquina virtual dentro do Linux. Geralmente a gente usa máquina virtual porque, assim, criou a máquina virtual, vocês podem fazer o que quiser, quebrar a máquina todinha, depois é só fechar e criar outra máquina virtual. Então, assim, zero bronca, né? Mas não sei como é que vai ficar no período seguinte para vocês. Voltando para cá, né? Então, data centers, né, quando a gente fala de centrais de dados, basicamente é um conjunto de máquinas, né, que têm a capacidade de processamento assim, gigantesca, de armazenamento também. Elas estão sendo resfriadas constantemente, não podem sobreaquecer, porque ela tem que ter uma disponibilidade grande, então tem questão de segurança até de acesso a essas máquinas. Não é qualquer pessoa que pode entrar dentro do data center, né? Então a segurança envolvida. Então, os data centers basicamente são a manifestação física da computação em nuvem. Esse aqui é um exemplo de um outro data center. Não tem monitor, você não precisa, você não vai conectar um monitor, um teclado, um mouse e ficar entrando no Facebook numa máquina de nuvem, né? Não faz o menor sentido. Então, aqui são vários racks, né, com várias máquinas servidoras que tem esse formato mesmo mais slim, né, de encaixe no rack. A gente tem um data center, um rack, na verdade, né, lá no IF. Geralmente eu mostro para vocês, mas agora não dá. Qual o sistema operacional dele? Bom, tem uma variedade, né? Tem desde o próprio Windows Server, né, até Linux das mais diversas distribuições, né? O pessoal roda Ubuntu, Debian, Slack, né, mais tão utilizado, Red Hat, que é uma versão proprietária, Fedora, enfim. Tem assim, que é batido martelo, que é esse aqui. Geralmente varia entre Windows Server e Linux, ou alguma distribuição Linux. Tá? Aqui é o data center do Google. Essa foto é interessante, do próprio Kuroda, se não me engano, que eu tirei essa foto, onde eles escolheram assim, um lugar estratégico. Por que estratégico? Porque eles precisam de uma grande quantidade de energia. É como se ele estivesse consumindo energia para a cidade inteira. Eles usam água para resfriar, então assim, foi estrategicamente escolhido porque tem um rio aqui próximo. Então esse aqui é um exemplo de um data center do Google. Os data centers do Google estão espalhados aqui pelo mundo, não sei se teve alguma atualização desde quando eu criei esse slide. Olha aqui algumas localidades dos data centers do Google pelo mundo, tá? Aqui é um videozinho, né, que você pode usar o Street View. Quem não conhece o Street View do Google pode acessar esse link aqui, eu coloco o slide depois. Não sei se eu coloquei já os slides anteriores da aula 1. Vou botar. Acho que eu botei só o vídeo. Aí eu boto esse aqui também. Aqui você pode ir andando, né? O Street View é essa ideia, né? Você vai andando assim dentro de... Na verdade, geralmente em ruas, né? Por isso que é Street View. Mas daí eles colocaram dentro do data center deles, para vocês darem uma olhada. Vocês podem navegar. Aqui é um vídeo do Data Center do Google. Vou passar aqui. Vocês não vão conseguir ouvir porque está no slide. Mas não tem problema, eu vou passando aqui rapidinho. Só para vocês perceberem aqui a grandiosidade. Aqui é a parte de resfriamento. Os data centers eles são extremamente seguros, né? Não é todo mundo que entra. Deixa eu mostrar aqui a parte de segurança. São várias etapas de segurança para você poder entrar. Por quê? Porque são dados assim, extremamente sigilosos, né? E também são serviços que têm que estar disponíveis o tempo todo. Então não é aberto para qualquer um entrar, né? Os funcionários têm as credenciais, tem que fazer análise de retina digital, enfim. Já ele chega nessa parte. Quando dá problema no HD, né, que tem redundância, ele não joga o HD no lixo.
simplesmente. Ele destrói o HD em pedaços. Então, aqui ele já tem segurança na entrada, tem câmera de segurança. Para entrar também tem uma série de protocolos. Dentro, obviamente, tem uma série de câmeras também. Ele vai entrar aqui, colocou o polegar, fechou. Essa aqui é a visão do Data Center, vocês podem notar que é enorme. E vai mostrar o que faz quando o HD dá problema agora. Ele remove o HD. Por questão de segurança dos dados, né? Ele não pode jogar o HD simplesmente fora. Ele vai para uma máquina, onde ele é triturado. Ele é furado no meio, né? Depois cortado em pequenos pedaços. A gente está falando aqui do sistema de resfriamento, que é a base de água. Fica constantemente sendo resfriado, né? Então é isso. Aqui alguns números, né, já um pouco antigos, né? Deve estar bem maior do que isso aqui, né? O Facebook tem mais de 30 mil servidores, 350 milhões de usuários registrados, né? Já deve ter batido os 500. 80 bilhões de fotos, produz 24 terabytes de dados né, por dia. O Google, 105 milhões de usuários, 300 mil novos usuários por dia, 170 milhões de usuários usam Tweet por mês, 3 bilhões de requisições por dia via sua API, 37% dos usuários usam seu telefone para postar tweets. Né? E o. Acho que vai ser do Twitter. E possui mais de 1 milhão de servidores, acho que é o Google, estima-se que possui 2% total de servidores do mundo, contribui com 6 a 10% do tráfego atual da internet. Esse aqui é um exemplo de um data center que é baseado em container. O que é um data center baseado em container? É um data center que ele é móvel. Por exemplo, vai ter um Campus Party, que é um evento gigante, daí a gente precisa de capacidade. Aí o pessoal leva o data center para lá. Esse aqui é um exemplo de data center baseado em container. E aí a gente entra no assunto que é fundamental para a cloud, que é virtualização. Tá? Basicamente, o que é virtualizar? A gente criar uma abstração. O termo virtualização ele é bem amplo, né? Daria uma aula só sobre o que é virtualização. Eu vou gastar aqui uns 3 minutos, né, falando o que é virtualização. Quando a gente fala em virtualizar, a gente tem desde de serviços como uma VLAN, que a gente chama de Virtual LAN, de VPNs, que é Virtual Private Networks, né, que a gente cria abstrações. A gente vai falar de um outro tipo de virtualização hoje, que é a virtualização de um sistema operacional. Então a gente tem uma máquina virtual, que a gente chama de VM, que é Virtual Machine, né? E daí a gente tem um hardware, né? Entre o hardware, um intermediário, né, entre a máquina virtual e o hardware, ou um intermediário entre a máquina virtual e o sistema operacional. Aí você tem o software e o outro sistema operacional. Basicamente, a função de um gerenciador de máquina virtual é isolar, né?
Vou mostrar uma figura que vai ficar mais simples para vocês, tipo essa figura aqui. Aqui eu tenho o hardware, eu tenho um hipervisor ou um monitor de máquinas virtuais, que a gente chamou aqui de VMMM. Daí eu tenho duas máquinas virtuais aqui que acessam o mesmo hardware, o mesmo computador, mas são dois sistemas operacionais que estão rodando em paralelo na mesma máquina, o Windows e o Linux. Professor, isso é dual boot? Não. Dual boot, quando você opta por carregar na memória RAM ou uma como um sistema operacional ou outro, não é o caso aqui. Aqui a gente tem múltiplos sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo na mesma máquina. Por que virtualização é interessante? Porque quando você coloca uma máquina servidora dedicada para um único serviço, para uma única pessoa, imagine, você tem assim 1 milhão de usuários, 1 milhão de máquinas, é inimaginável, né? Então você pode ter uma máquina muito boa e atender a dezenas ou centenas de usuários através de virtualização. Então, você dá uma fatia do recurso que você tem disponível para atender aquele cliente, né, através de virtualização. Então aqui é uma máquina, antes de virtualizar, que ficou dedicada para um cliente, e do lado direito você tem ela virtualizada, você consegue atender múltiplos clientes, e aí você consegue utilizar melhor o recurso que tem disponível. Isso aqui é a imagem da própria VMware. Tá? Aqui eu acabei de falar para vocês. Isso aqui é um outro tipo de virtualização. Do lado esquerdo a gente tem o que a gente chama de máquina virtual Java, né? O JVM. A gente diz também que é uma máquina virtual, porque você programa em Java, daí você roda em qualquer computador. Esse é um dos princípios de Java. Né? Se você programou e tem lá o seu .jar, você consegue rodar, teoricamente, no Windows, no Linux, qualquer outro sistema operacional, sem nenhum problema. Por quê? Porque você tem uma camada, que é a JV, que é a máquina virtual Java, que ela faz a comunicação. A máquina virtual Java ela tem que ser específica para aquele sistema operacional. Você instala a máquina virtual Java para o Windows, você instala a máquina virtual Java para o Linux. Né? Então, ela é específica para aquele sistema operacional. Mas a aplicação Java que você desenvolveu, ela roda em cima da JVM em qualquer sistema operacional. Essa é a ideia. Tá? Ou a gente pode ter um hipervisor do lado direito, vocês podem visualizar, onde eu tenho dois sistemas operacionais rodando na mesma máquina ao mesmo tempo. Um Windows e um Linux, ou dois Windows, ou dois Linux. Aqui são alguns exemplos de hipervisores, né, ou hypervisors, né, dependendo do que você queira pronunciar. Tipo a VMware, né, empresa muito grande, muito forte nessa área de virtualização. O Zen, o KVM. E aqui são os tipos de serviço que a gente tem em cloud. Tá? Aqui são os três básicos, né? Tem vários outros que o pessoal cria, né, e tenta colocar dentro de caixinhas, mas aqui são os três tipos de serviço tradicionais em cloud. Que é o SS, o PAS e o IaaS. Né? O S é de software, tá? O P é de plataforma e o I é de infraestrutura. O S final é serviço, não software como um serviço, é software as a service, plataforma as a service, infrastructure as a service. Né? Por isso que tem esse Azinho minúsculo. Que, em outras palavras, se a gente for traduzir, software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço. E aí, como é que funciona esses diferentes tipos de serviço? Primeiro ponto, que tudo isso aqui está na nuvem. Todos esses serviços estão na nuvem. Quem é um pouco mais velho, assim como eu, nos primórdios da internet, por exemplo, a gente não era comum você ter uma caixa de e-mail muito grande. Pelo contrário, a caixa de e-mail era bem pequenininha. O que a gente fazia? Toda vez que a gente acessava o e-mail, a gente baixava e apagava do servidor. A gente tinha no computador todos os nossos e-mails, todos os e-mails enviados e recebidos. Não ficava lá no servidor, na nuvem. Se o computador queimasse, perdia todos os e-mails. Então hoje é diferente. Né? Hoje a gente não deixa nada no computador praticamente de e-mail. Então os próprios documentos eu aconselho que vocês
coloque na nuvem, né, no OneDrive, no G Drive, um trabalho, alguma coisa. É algo que eu faço já há anos, né? Estou escrevendo um artigo, estou fazendo um trabalho, está na minha parte da nuvem, automaticamente está sendo salvo, porque se queimar eu não perco, né? Então, os níveis de serviço são software como serviço. O que é software como serviço? Você não consegue mexer, você não consegue editar, você não programa. Você basicamente pode configurar uma opção do software que o cara deixa você configurar. Você simplesmente usa. Então, esse é um software como serviço. Exemplo, né, o Google Docs, o teu e-mail é um software como serviço. Né? Tem algumas outras empresas que oferecem alguns sistemas, tipo Salesforce. Né? Plataforma como serviço, você consegue programar até um certo ponto. Ele vai dizer, olha, o Google App Engine diz que você pode programar em Java, por exemplo, em Java e Python. Né? Você consegue programar. Tem o Google Colab hoje em dia, que é muito legal. Então, é uma plataforma como serviço. Você consegue programar de forma limitada até certo ponto, né? Ele vai dizer a linguagem de programação que ele aceita, e aí você tem que programar naquela linguagem, e você fica limitado a um certo recurso que ele disponibiliza para ti. Por exemplo, se você quiser programar em Python, abre lá Google Colab, ou Colab, daí você bota lá, começa a programar em Python já sem instalar nada, sem baixar nenhum plugin, sem instalar nada no teu computador, porque ele roda tudo na nuvem. Ah, o que tu consegue fazer? Programar em Python, lá dentro do Colab, com os recursos que ele oferece. Só isso. Professor, Plataforma. Oi. rapidão, que eu tô anotando aqui tudo em tempo real. Coloca as traduções aí das siglas no chat. Boto sim. Quer dizer, deixa eu botar aqui no celular. A tradução ou em inglês? Na tradução mesmo. A tradução. Software. Não, a tradução é simples. Software como um serviço. Isso aí, exatamente. Plataforma como um serviço, o PaaS. E o final é infraestrutura como um serviço, o último, né? Isso. O AA é as a Service. As a Service, sempre a mesma coisa. Né? As três letras é sempre a mesma coisa. Né? O que muda é só a primeira. Software, plataforma, infraestrutura. Então, plataforma como serviço, ele oferece assim, uma certo limite do que tu consegue programar, executar ali. E infraestrutura como serviço é o mais baixo nível, digamos assim, que realmente é uma máquina. Tu fala assim, eu quero uma máquina com tantos gigas de RAM, processador, tal sistema operacional. Alguns você consegue escolher alguns serviços de nuvem, lhe permite escolher até o lugar. Eu quero na América do Norte. E eu quero um É Linux. tipo aquele serviço do Google Stadia, Não conheço. que tipo, o cara vai jogar videogame, aí ele roda em nuvem o processamento do jogo em tempo real enquanto o cara tá jogando. Ah, sim, isso é em nuvem, sim, realmente. Né? Isso não pegou muito, né? Isso é uma coisa assim bem antiga, que eu não vi muito progresso. Realmente eu também não tenho procurado muito No anexando. caso, o que aconteceu com a empresa foi que eles prometeram que ia ter um monte de coisa no lançamento do produto e não conseguiram entregar nada do que eles prometeram. Flopou total. Sim, sim. Isso já é uma coisa assim de uns 10 anos atrás e não pegou. Assim. Mas enfim. Como eu falei, né? Software como serviço. Então o nome está em inglês ali no topo, né? Uma aplicação final executada na nuvem, propósito específico, mantido pelo provedor. Você controla apenas dados e configurações que o cara permite que você controle, né? Tipo, você vai lá no Google, no teu Gmail, tu muda o fundo. Ele permite que mude o fundo agora. Ou que você configure o formato da tua caixa de entrada. Plataforma como serviço. Você tem uma API específica para programar naquele contexto, naquela linguagem. Infraestrutura como serviço, você escolhe uma máquina que você quer. Né? Você quero um servidor com tais configurações. O que tu pode fazer? Qualquer coisa que tu queira. Como é uma máquina que você tem acesso, você pode instalar, programar,
mandar rodar um programa, botar um servidor web para rodar. Eu não sei se a gente pode dizer que ele é limitado, mas assim, você é limitado porque ele se propõe, né? Você não consegue alterar, porque ele foi feito só para você usar o software mesmo, né? Tipo o Gmail, né? Ou seu e-mail que você usa. Então, ele tem um propósito específico, tu receber e-mail, então é aquele contexto ali, né? Já a infraestrutura como serviço não é realmente uma máquina, você acessa remotamente. Você pode estar do seu celular acessando a máquina com a capacidade assim gigantesca de processamento de memória, e daí você pode fazer o que você quiser dentro dessa máquina, né? Instalar o que você quiser, botar para rodar o que você quiser, programar, né? Aqui é um exemplo já antigo também, né? Antes a Amazon oferecia tamanhos small, large and XL, né? Extra largo de máquinas, né? 64 bits com 15 GB de RAM, tanto de HD. Hoje já está bem mais alto que isso aqui. Antes de eu vir para cá, para esses papéis, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minuto que eu estou abrindo. Sim, os três podem eventualmente se complementar. Deixa eu mostrar aqui. Azure, preços. Então você pode vir aqui, cotação de preço. Não, aqui é para ligar para ver as cotações de preço. Tem um simulador de preços, calculadora de preços aqui, ó, da Azure. Aí você escolhe qual serviço que você quer, por exemplo, eu quero um serviço de máquina virtual. Eu clico aqui, máquina virtual. Então já adicionou a máquina virtual, aí eu vou escolher aqui, ó. Eu quero uma máquina virtual UK, aqui, né? Lá no sul da Inglaterra. Aí eu quero rodar o Windows com prioridade padrão. Aqui tem as instâncias, né? Eu posso pegar uma máquina aqui ó, com 8 núcleos de processamento, 56 GB de RAM, não, perdão, 28 GB de RAM e 56 GB de armazenamento. Então, o custo é de 1,17, 1,18 dólar por hora. Isso aqui é infraestrutura como serviço. Tá? Aí eu quero uma máquina virtual por 730 horas. Né? Então, isso aqui vai me custar no mês, né? Aqui 858 dólares. Professor, não quero Windows, tem que pagar licença, obviamente, né? Eu vou para o Linux, que é de graça. Vou botar aqui o Linux, vou botar um Ubuntu. Beleza, aí isso cai para 85 dólares. Pô, caiu muito, 85 dólares. Mas também ele mudou aqui, botou 8 GB de RAM. Deixa eu botar aquela mesma configuração. 28 GB, mesmo assim, fica bem barato. Com 400 dólares, né? Metade do valor. Só um exemplo aqui prático, né? Acabei de abrir o site aqui da Azure e verificar, né, infraestrutura como serviço, quais seriam os custos, né, de memória, processador, etc. Né? Tem para AWS, né, enfim. Deixa eu voltar para o slide. Então aqui são os atores que a gente pode destacar
para como software como serviço, plataforma como serviço ou infraestrutura como serviço. Então você pode, por exemplo, contratar uma infraestrutura como serviço, utilizar e no final das contas, no usuário final, usar algo que você colocou lá como um software como serviço. Pode acontecer. Contratei a infraestrutura como serviço, botei meu servidor web lá, minha página para rodar, a minha ideia, e alguém está utilizando como software na nuvem. Né? Deixa eu passar aqui. Aqui são algumas soluções de nuvem. Tá? Então, assim, tem vários players, assim, uma infinidade de players. Tá? Tem a Akamai, a Azure, a Amazon com a AWS, o Google, enfim, Oracle, VMware, Salesforce, Eucalyptus. Tem muitos players na área de nuvem. Né? E alguns desafios, né? Vamos entrar agora em alguns desafios, nem todos são flores, né? Existe uma grande complexidade, né? Para que isso rode e funcione tão bem. E aqui são alguns custos mensais, tá? Quando a gente pensa nos custos de um data center, 44% é o custo das máquinas, são servidores. 18% são equipamentos de rede, né? Switches, cabeamento, fibra ótica. 19% é um custo bem alto, é o custo de resfriamento. Né? Distribuição de energia e resfriamento. Né? 19%. Energia, 15%, outros custos, 4%. Então, assim, tem vários trabalhos que tentam minimizar, por exemplo, custo de resfriamento. Desliga algumas máquinas, tenta condensar toda a carga em um conjunto de máquinas para que outras fiquem desligadas, não precisem ser resfriadas, daí economiza energia, né, dado que é um custo assim, relativamente alto. Né. Quando a gente tem uma falha na nuvem, espera-se que tenha redundância, né, para que a gente não tenha o nosso serviço interrompido, como eu já tinha falado anteriormente, né? Quando você tem um servidor em produção, não é igual a uma máquina nossa, que a gente utiliza em casa, que só tem uma fonte, se queima, parou de funcionar, só tem um HD. Geralmente você tem um nível de redundância. O que é redundância? Você tem mais de um. Daí a gente tem um termo que a gente chama de disponibilidade, que é o tempo que o sistema está disponível. Qual é a disponibilidade daquele sistema? Aquele sistema fica disponível 99,99% do tempo. Então, em proporção que ele fica ativo. Né? Downtime é o tempo que o sistema está indisponível. Então, assim, o pessoal espera ter um downtime de 5 minutos, 50 minutos no máximo, no ano. Isso no ano inteiro. Obviamente que distribuído, né? Chegou o final do ano, ele vai ficar desligado 50 minutos. Não, não é isso. Espera-se que as falhas elas sejam mínimas a tal ponto de você ficar ali entre 50 e 5 minutos off no ano. Então, quando a gente cai, por exemplo, para uma disponibilidade de 90%, a gente já tem um downtime de mais de um mês parado, assim, inaceitável, né? Uma nuvem com 90% de disponibilidade, porque vai ficar um mês fora do ar, não faz o menor sentido isso. Um outro problema que acontece quando a gente fala de nuvem é quem mantém os nossos dados seguros e privados. Quando você utiliza uma plataforma de nuvem, você está automaticamente, né, armazenando todos os teus dados da tua empresa, dos teus clientes, em uma empresa que você não controla, que está lhe oferecendo um serviço. Por exemplo, né, o Google, que nós utilizamos constantemente, está lá nos Estados Unidos, a sede do Google, no governo americano, tem uma lei que ele diz simplesmente que se ele quiser ver o que tem no teu e-mail, o Google é obrigado a abrir e ler tudo que tem lá, as tuas mensagens, teus arquivos no Google Docs. Então, algumas empresas, por exemplo, não utilizam o Google
para fazer pesquisa, não armazenam nada naquele e-mail, não trocam e-mails, né, usando o Google com anexo. Eles têm uns e-mails próprios, servidores de e-mails próprios, para que os dados não sejam, digamos assim, roubados ou espionados. Bom, aqui é um exemplo do Google. O nome disso aqui, meu Deus, é o Google Maps, né? Que é o exemplo do Google Maps, onde, se vocês abrirem a linha do tempo de vocês, né, ele vai dizer assim: olha, eu até tinha falado isso para vocês, eu acho. Se você sair de tal lugar, ele vai dizer, você vai abrir, ele vai dizer, você saiu de tal lugar a pé, andou tanto tempo, né? Pegou metrô, enfim, pegou um carro, pegou uma bicicleta, ficou tanto tempo em tal lugar. Daí ele diz até a rota que você passou, né? Que nem ele mostra aqui em cima, né? Tem a rota, assim, por tal ponto até tal ponto. Além disso, né, o Google sabe tudo que tu pesquisa. Você usa o Google para pesquisar. Então, ele tem um histórico do que tu pesquisa. Ele tem os teus e-mails, ele tem o bate-papo lá do Hangout, ele tem o Google Docs, que você tem informações, se você tiver alguma planilha, tá lá também. Às vezes você coloca alguma coisa lá, tem o G-Drive, né? Assim, tem bastante informação tua, né? E quem é que protege esses dados? Assim, é o Google. Ah, o Facebook também, ele fica ali sugerindo amigos, né? Se você adicionar um telefone e tá lá no WhatsApp, aí essa pessoa que tem esse número cadastrado no Facebook, ele vai lhe sugerir aquela pessoa. Ele cruza os dados. Eu mostrei isso aqui do Google Maps uma vez, alguns anos atrás. Estava mostrando justamente na disciplina de rede, no ensino médio. Aí eu falei, ó, tem isso aqui, né? Aí a menina fez, deixa eu ver teu celular, com o namorado dela, né, da época. Ele, não, peraí que tá descarregando, não vai dar. Aí, não, mas deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver onde que você tava. Aí, não, peraí, não descarregou, ó, desligou. Por alguma razão eles acabaram depois, eu não sei exatamente o porquê. Mas daí eles não ficaram mais juntos. Ah, Voltando professor, para. se ela é sagrado. Se todo mundo soubesse desse detalhe do Google Maps, acho que a gente ia ter um número de separação aí, um relativamente alto. Mas enfim. Então, voltando a essa questão de segurança, né, os dados eles devem ser mantidos de forma confidencial, né, íntegros, né? Isso que a gente tem que manter, a gente tem que confiar na empresa que está oferecendo aquele serviço de nuvem, né, que não vai haver vazamento, né? Vira e mexe você, vazou não sei quantos milhões de CPFs, porque teve uma falha em tal servidor, né? Então, teoricamente, essas empresas têm que garantir confidencialidade, integridade, autenticidade, impedir o acesso não autorizado, criptografar os dados. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre nuvem hoje, né? Alguma dúvida? O que eu posso esclarecer que não ficou claro? O que vocês querem adicionar? Por enquanto, não. Eu até estava pensando em pegar pesquisando um serviço desses aí para o projeto integrador que o pessoal estava fazendo. Só que depois desses preços aí, eu acho que é complicado. Não, é extremamente aconselhável, né? Você pegar um serviço de nuvem para otimizar o teu trabalho, né? Você já tem lá toda uma estrutura disponível. Nada contra. Neto, O respondendo o Neto, problema acho que sim. aqui fica difícil de manter. Tem algumas nuvens gratuitas, tá? Que você pode, assim, até certo ponto gratuito, né? Depois, em determinado momento, ele começa a lhe cobrar.
Então, mas tem alguns serviços de nuvem que você pode testar de forma gratuita, né? Gratuita, assim, não existe assim nada totalmente de graça, né? Geralmente o pessoal fala assim, ó, monte aqui uma estrutura inicial, né? Aí de graça, né? Mas aí se começar a ter muita gente escalar, se precisar de mais recursos, você vai ver, opa, tá tudo aqui, né? Mas agora você tem que pagar que tem muita gente usando. É basicamente isso, né? É gratuito até um certo ponto, né? Neto perguntou aqui se a nuvem se adequa à necessidade. Sim, né? Teoricamente, a nuvem ela tem assim, recurso infinito. Né? Quando a gente fala recurso infinito, é porque ele tem um conjunto de data centers com capacidade assim, estratosférica, que se tu precisar de mais, ele vai ter. Né? Então, para ti é transparente essa quantidade de recursos. É como se a nuvem tivesse recurso assim, infinito para ti. Obviamente que não tem, né? Mas a gente diz que tem. Sim, é um modelo pago pelo uso, né? Quanto mais você precisa, mais você paga. Exatamente isso, Pedro. Bom, depende da plataforma de nuvem que tu está contratando. Tem uns que deixam você testar gratuitamente até um certo limite, e tem outros que você tem que começar pagando já. Eu acho que para pequenas, médias, talvez até grandes empresas, a nuvem é muito bom. Porque você economiza com funcionário, você economiza com banda, você consegue colocar, se for empresa em nível internacional, distribuir computadores ao redor do mundo, né, para atender os teus clientes, isso é muito bom. Né? Não vai estar todo mundo acessando o mesmo lugar sempre, que às vezes é distante, aí tem um atraso maior. Você não tem que ficar fazendo manutenção nas máquinas, não tem que ficar com o ar-condicionado ligado para resfriar, você não tem que ter um funcionário que vai fazer manutenção naquela máquina. Então, assim, em geral, a nuvem compensa muito. Teoricamente, é mais fácil o teu computador falhar do que o da nuvem. Né? A nuvem tu já tem uma empresa que está com toda a estrutura, com resfriamento lá, com água gelada que vem do rio, com a parte elétrica já específica, é um local planejado para receber aqueles data centers, com vários níveis de redundância e segurança, etc. Assim, é muito mais provável que o teu computador na tua empresa ele falhe, ele quebre, ou tenha uma queda de energia do próprio link, do que uma empresa de nuvem. Digam mais, são as outras dúvidas. O Magno perguntou ali em cima se o serviço nuvem era muito antigo, Não vi, tipo, se é uma desculpa. coisa recente. Deixa eu ver. Não, é antigo. Assim, depende, né? Eu vi agora. Antigo é uma coisa que depende do referencial, né? O que vocês consideram antigo? Sim, tem mais de 10 anos. Né? Digamos que é um paradigma, é uma forma de você utilizar a internet que surgiu há mais de 10 anos. Deixa eu ver, peraí, que tem muitas mensagens aqui. O Google é a maior de todas? Boa pergunta, né? Porque para a gente dizer o que é maior, a gente precisa ter uma métrica. É maior em que? Em número de servidores, em número de usuários, em número de quantidade de dados armazenados, não sei. Né? Teria que verificar, dependendo da métrica, se o Google é o maior. Realmente não sei. Teria que verificar esses dados. Ô, Digam mais. professor, por questão de contrato, se acontecer alguma coisa, tipo falha de segurança ou algo assim que eu acabo perdendo os dados dos usuários ou vazando. Ah, por questão de contrato, é a empresa que tem que se responsabilizar por isso e não eu, né? Isso, tem os contratos que a gente chama de SLAs, né, que são acordos de nível de serviço onde tem tudo estabelecido. Quando a gente usa os serviços gratuitos, que a gente faz, concordo, próximo e acabou-se, aí você aceita que se tiver alguma coisa, geralmente quem
a empresa não tem responsabilidade, né? A gente nunca lê as entrelinhas, né? Mas quando você parte para uma aplicação séria, onde você vai disponibilizar o teu site, a tua empresa, etc. Então você paga um valor caro para isso, então obviamente tem uma contrapartida, né? Tem um contrato onde a empresa diz, olha, se tiver uma falha de tantos minutos, tantas horas, a gente vai pagar uma multa de tanto, né? Ou uma invasão, uma falha dos dados, os dados vazaram, enfim. Né? Quais alternativas para menor custo? Você pode procurar um serviço de nuvem que seja mais em conta, de acordo com a tua necessidade, né? Assim, tem muitos, mas muitos. Quando a gente fala de nuvem, vocês percebem que tem vários tipos de serviço de nuvem, não só infraestrutura como serviço. Quando vocês utilizam, por exemplo, um site, eu quero colocar um site hoje no ar, na nuvem, né? Então vocês têm vários serviços, tipo o Wix é um deles, né? Você tem o... Ai meu Deus, qual é o nome agora? A idade. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tem o HostGator, perfeito. Tem outro bem famoso. Site. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tem o Wix, HostGator, LocalWeb. Tem o mais famoso ainda. É o WordPress, né? O WordPress é bem famoso também. Aí você fala assim, eu quero um... O GitHub é outra coisa. O GitHub é um site, obviamente, mas não, ele não é utilizado para você colocar teu site da tua empresa, né? Esse site, tipo Wix, HostGator, WordPress, aí tu constrói assim, um site inteiro, assim, até arrastando, é bem fácil de fazer. E daí ele fica disponível numa máquina virtual, né, para que as pessoas acessem, né, no data center deles. Aí você tem diferentes preços. Mas, como é que eu economizo? Veio uma promoção em algum deles, né? Veio o modelo de negócio deles, quanto eles cobram. Aí você pode chegar a economizar assim, bastante dinheiro, né? Dependendo do que tu precisa. Mas só de site, por exemplo, tem um monte. E daí eles dão, assine com a gente e você ganha o domínio, que é o www. Né, seu domínio. Então a gente resolve aqui o domínio, a gente coloca o DNS, a gente te dá e-mail, por exemplo, acho que o HostGator dá e-mail, né? Você tem uma caixa de e-mail lá embutida. Já o Wix não dá. Se você quiser um serviço de e-mail, você tem que pagar mais. Aí tudo isso vai compor o teu custo, né? O que vai ser mais barato, você tem que dar uma pesquisada e ver o que ele atende. O GitHub a gente usa para colocar um repositório de código, né? Então é gratuito, né? Você vai colocar teu código lá e disponibilizar, tranquilo. O GitHub, né? Mas é uma outra proposta. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Essa coisa aí de ganhar o Dominion, isso aí serve pra quê? Bom, você tem duas formas de acessar o teu site. Um site que é seu, de alguém. É você decorar o IP. 200.33.40.57. Geralmente ninguém faz isso. Ou tu decorar um nome, que é o teu domínio. www.google.com.br. Esse é o teu domínio. Mas isso tem um custo. Você precisa fazer o registro e pagar por aquele domínio, para aquele domínio ser teu. Antigamente, quando começou a se popularizar a internet, tinha poucos domínios, e daí algumas pessoas iam lá no registro.br, que é o site que você compra domínio, e comprava, vou comprar globo.com, é meu. Aí a Globo ia lá, eita, peraí, alguém registrou, esse é meu. Eu lhe vendo, 100 mil. A Globo, tá bom, vou ter que comprar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Os caras são mala demais, não tem como não. Deixa eu abrir aqui. Qualquer um pode acessar e ver o domínio que está disponível.
Então, tem uma entidade que é chamada registro.br, né, que é um braço do CGI, do NIC. Né? Então, o registro.br é responsável pelos domínios dentro do Brasil. Se quero ver se www.uol.com.br está disponível para comprar. Não está, tá vendo? Não disponível. Tá? Mas eu quero comprar www.meusitedosertão.com.br. Esse tá. Aí custa, em 5 anos, 184. Não é 184 por ano, é o custo de 5 anos. Né? Em um ano, o custo é R$ 40. É um custo relativamente baixo, né, para o domínio, né, para um valor de um ano. Se você diluir isso aqui no mês, né, um custo assim baixo, dá o quê? R$ 3 aí no mês, praticamente, um pouquinho mais do que isso. Recentemente teve um problema, não lembro onde foi, se foi na Argentina, que o cara botou lá no registro.br, ele botou lá www.google.com.br, tinha assim, disponível para compra. Aí já comprei, é meu. Aí ele derrubou o Google. Foi uma falha. Ah, não, bicho. Deixa eu mostrar aqui a notícia para vocês. Não me lembro qual foi o lugar. A gente foi esse mês agora, de abril, na Argentina. Né? Vou mandar aqui a notícia no chat. Só um minuto, estou abrindo aqui. Então teve uma falha lá no órgão que é responsável por gerenciar o domínio. Aí simplesmente foi isso. O cara botou lá, Google, o site da Argentina, acho que é .ar, google.com.br. Daí viu que estava disponível, foi lá e comprou. Por, sei lá, por $15, R$ 15, R$ 20. Tá aí o link para vocês darem uma olhada. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. Em 2 minutos para finalizar a nossa aula. Então, uma boa semana aí para vocês. A gente se vê na quinta-feira. E quem paga para integrador, a gente se vê amanhã. Então, até mais, pessoal. Uma boa noite aí para vocês, uma boa aula. Boa noite. Professor. Até boa amanhã. noite. Boa noite, professor.